Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Glorificamos a Deus pela oportunidade, glorificamos a Deus por podermos estar aqui novamente reunidos como igreja. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome santo do Senhor. E nesse momento, antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero convidar você juntamente comigo a fazer uma oração, amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer e te glorificar, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito sobre as nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por tudo que tu tens operado e ministrado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu creio, Senhor, que a tua bondade, Pai, nos guardou de muitas coisas no decorrer dessa semana. E nós só podemos dizer que nós somos gratos e que nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, sendo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E nós queremos mais e mais, Senhor, receber da tua palavra, da tua orientação, do teu mover sobre nós, que o teu Santo Espírito ache em nós liberdade. Liberdade. Porque eu creio que a palavra, a semente, ela é semeada, ela é lançada, mas nós precisamos dar liberdade para essa palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, faz a tua obra sobre as nossas vidas. E que o teu mover seja manifesto neste lugar, sobre a vida de cada um, sobre aqueles que nos assistem, sobre aqueles que vão receber dessa palavra online também, Senhor, não somente presencial. Faz a tua obra, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, semana passada a gente acabou tendo um tema, né? Não basta estar on, precisa estar funcionando. E hoje a gente vai para a parte 2. E eu quero dizer, para quem conseguiu assistir semana passada, vai entender que é uma continuação. Quem não assistiu, eu vou sugerir e te encorajar, corre lá amanhã, entra na plataforma do YouTube, em UVEC Igreja, e procure, né? Essa pregação. Não basta estar on, precisa estar funcionando. Amém? E aí você vai entender o que nós estamos falando hoje. É um tema que, quem sabe muitos vão dizer, mas por que tão confuso? É que na verdade, queridos, como eu falei semana passada, eu só quero dar uma recapitulada bem rapidinho. Tudo que está ao nosso redor tem uma sigla, on ou off. Ou está ligado ou está desligado, né? E eu quero que você entenda, trazendo para o âmbito das nossas vidas. As coisas não funcionam somente porque elas estão ligadas na tomada. Tu tem que dar o comando. Amém? Você precisa dar o comando. Na nossa vida também é assim. Podemos declarar duas coisas. Nós estamos on porque nós estamos vivos. Você está respirando aí? Você está on. Você está ligado. Podemos declarar também que todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está ligado. Ele está on. Ele está ligado. Na maior energia que existe nesse mundo. Mas, como filhos de Deus, ligados na fonte da vida, que é isso que eu quero trazer hoje para cada um aqui, e você que nos assiste, né? Como fonte da vida que é Cristo, porque Cristo é a fonte da vida.
Se nós não estamos em Cristo, nós podemos estar vivos, respirando, mas nós estamos off, espiritualmente. Isso é um fato. Então, Cristo, Ele é a fonte da vida. Só que mesmo eu estando ligado a essa fonte da vida, eu preciso ser resposta. Nós precisamos entender isso. E isso é um fato. Que lendo uma passagem onde o próprio Jesus, ele coloca essa passagem para os seus discípulos, fala claramente, eu sei que você já ouviu várias vezes ouvir falar sobre essa passagem que eu vou ler, né? Que está lá em João, capítulo 15, o versículo 1 ao 5. Vai ter várias versões aí, mas eu trouxe na versão a mensagem. Por quê? Porque ela tem uma palavra que eu preciso ali. Ela tem algo que eu simplificado para não ter dúvida. Para não ficar dúvida nenhuma. Amém? Então você acompanha aqui comigo e depois você faz a sua comparação na sua Bíblia. Para você não perder o gancho daquilo que eu vou falar agora. Então, Jesus ele fala sobre essa questão de estar ligado. E precisa estar funcionando. João 15, do 1 ao 5, diz assim, na versão a mensagem: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Você já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim. Venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo, orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês não podem produzir. E aqui a gente vê um exemplo de estar ligado e funcionando, e estar ligado e não estar funcionando. É uma coisa que, quem sabe, fica um pouco confusa para aquele que não pegou a primeira parte. Por isso eu peço para você, vai lá e assista a primeira parte dessa pregação. Só que aqui, gente, o que funciona, ele sempre vai responder. Por quê? Porque o que funciona, ele entendeu que existe um movimento no reino. Existe um movimento no reino. Você pode estar parado, mas o reino está se movimentando. Ele não para. Ele não para, gente. E a gente tem que entender isso. Você parou? Eu quero dizer para você, mas o reino não para. E a virada de chave, ela precisa acontecer na minha vida e na sua vida. E ninguém pode
pode ir lá e pegar o botão e on. Vou apertar o botão na Vanusa. On. On graça. Modo graça. Modo filho de Deus. Não existe. Isso é uma virada de chave que tem que acontecer de dentro para fora. Eu tenho que entender. Cada um vai ter que entender o que acontece. Por isso eu trouxe essa palavra. Porque aqui mostra duas situações bem distintas. Um dá resposta, outro não responde. E o problema nunca será de Jesus. Nunca será da videira. Nunca. O problema nunca será da videira, gente. Porque Jesus, ele é suficiente. O problema sempre vai ser do quê? Do ramo que está ligado. Porque ele diz que um produziu, o outro não. Um estava dando fruto, o outro não. Um foi tirado, o outro foi podado somente. E a gente vai compreender isso aqui. Os dois ramos mencionados no versículo 2, se puder colocar o versículo 2 ali para a gente dar uma, que é o 1 até o 2, ali está tudo junto, até o 3 na verdade, né? Diz assim, o 2 é o seguinte, ele diz assim, ó, ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Esse é o versículo 2. Pegaram ali? Conseguiram pegar? Olha só. Um produz, o outro não produz. Jesus, quando ele vai falar essa passagem do capítulo 15 de João, ele começa a falar aos seus discípulos, explanando essa questão. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês têm que estar ligados em mim. Ele estava falando isso um momento antes de anteceder a morte dele. Ele estava preparando os seus discípulos. Em outras palavras, vamos trazer uma versão mais atual. Ei, vocês têm que permanecer em mim. E quando vocês permanecerem em mim, por si só vocês não vão produzir, mas por mim vocês vão produzir. Essa é a real de tudo que está ali no capítulo 15, gente. Só que tem umas coisas que nós vamos revelar hoje aqui. Vamos entender como funciona. E isso é um fato que todo vinicultor faz. Vai lá no Google. Doutor Google responde. Não, agora é o... Como é que se poderia chamar? O agrônomo Google? Não é? Para doença, a gente vai lá no Google. Doutor Google responde. Agora o agrônomo Google vai responder. Se você fazer uma pesquisa sobre vinicultor, sobre plantação de uva, videiras, um vinicultor, ele faz o seguinte: para assegurar uma produção máxima de fruto, o dono da vinha tira, levanta ramos mortos e todos os demais. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer uma parreira de uva? Fácil. Era uma coisa muito comum na época. Por isso que Jesus, ele usou o quê? Essa menção. É por isso que Jesus, ele vem e coloca... Bom, todo mundo conhece a parreira de uva. Porque na época de Jesus se fazia muito vinho. Certo? Então, na verdade, o que acontece? Ele faz um comparativo
comparativo entre a vinha e ele, os ramos e os que estão seguindo esse Jesus. Para nós entendermos melhor. E a parreira de uva, para quem não sabe, ela não pode ficar no chão. Se tu deixar uma parreira de uva crescer e deixar ela no chão, o que vai acontecer com ela é que ela não vai produzir. Porque o cacho de uva, se der no chão, vai apodrecer, ele não vai produzir. Então, o que acontece? Quando isso acontece, seja com vento, seja as coisas que aconteceu, e que essa parreira caiu para o chão, exemplo, estou dando aqui um exemplo. Para que haja uma maior produção, o vinicultor ele vai lá, ele ajunta esses ramos e ele coloca para cima. Ele traz isso para cima e com certeza o que está morto ele tira fora. Porque não vai resolver amarrar ali naquela parreira, porque não vai produzir mais. E aquele que está vivo, o ramo vivo, o ramo que ainda tem a seiva, o que ele faz? Ele poda. Para quê? Para que no próximo momento, né, de frutificar, aquele ramo ele se torne mais forte e ele se alastre e dê o fruto. É simples assim. Então, quando o ramo está morto, por si só ele não pode dar fruto, por isso que ele é tirado. Não tem como. A seiva já não corre mais ali. E aquele que ainda está são, ele dá uma podada, para que produza mais. Para você entender o que Jesus quis dizer aqui. E aí a gente vai ver bem certo, porque aqui tem 2 exemplos também. Jesus ele estava falando, e ele estava de uma forma em parábolas, mostrando o que haveria de acontecer. Lembrando que ele estava falando isso aqui para os seus discípulos, um momento antes, uma semana antes, ou 15 dias antes, aqui não menciona, mas foi um tempo antes de ele ser crucificado. Primeiro, o primeiro ramo, que ele é tirado, é o exemplo de Judas. Judas estava ligado na videira, gente. Estava ligado ou não estava? 3 anos andando com Jesus, junto da videira. Ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por algumas moedas. Só que tudo que ele ouviu nesses 3 anos, ele estava em modo off. Porque se ele estivesse no modo on, ligado, realmente, ele teria caído, mas ele teria se levantado e ter dito: Senhor, eu te conheço. E eu sei do teu grande amor. Eu fiz toda essa melança. É ou não é? Tu acha que Jesus não teria dado chance para Judas? Teria. O segundo ramo é Pedro. Pedro também não negou Jesus? Pedro é o segundo ramo. Ele também negou, ele só não vendeu. Jesus como Judas. Mas os erros se assemelham. Tá? Acontece que ele deixou a palavra produzir algo nele. Então ele responde a essa palavra que ele recebeu 3 anos. Estão vendo a diferença aqui? Não adianta estar ligado, tem que estar funcionando.
Não adianta eu ter Jesus, eu falar de Jesus, eu dizer que eu bater no peito e dizer que eu amo Jesus e que eu tenho Jesus, mas na hora do aperto, na hora que a coisa aparecer, eu faço o quê? Eu largo tudo, eu desisto, eu abandono, eu esqueço, ou eu deixo para trás tudo aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu recebi da palavra. Então Pedro, nessa situação, ele respondeu, ele funcionou, ele entendeu. 3 anos junto. Os dois estavam 3 anos junto. Os dois estavam ligados diariamente, onde Jesus ia, eles iam, aonde Jesus comia, eles estavam juntos. O que Jesus fazia, eles estavam vendo, eles viram os milagres, eles viram todas as coisas. Mesmo estando ligados, um respondeu, o outro não. E eu quero dizer para você, isso ainda continua acontecendo nos dias atuais. Então, como eu vou funcionar em modo graça? Quem sabe é a tua pergunta de hoje. Como é que eu vou funcionar? Como é que eu vou ser resposta nesse tempo? E a sacada, gente, eu quero trazer 2 versículos, mas a sacada está no versículo 5. Se puder voltar, diz assim, ó, eu sou a videira, vocês os ramos. Escute ali, quando vocês estiverem unidos a mim, e eu a vocês, num relacionamento íntimo, orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês não podem produzir. A sacada aqui é, tudo vem dele. Tudo vem dele. Fora dele não acontece nada. Nada, gente. O fruto, o que é o fruto que é tanto falado? Você vai produzir o fruto. O fruto é o caráter de Cristo em nós. Tá? E é isso que irá nos levar mais e mais a permanecer inabaláveis nele. É isso que acontece. Lembra? A vida de Cristo agora está em você. A vida de Cristo está em você. Quando você aceita Jesus, a vida de Cristo está em você. A pergunta é, você já viu numa parreira um ramo assim, ai, eu preciso produzir uva. Ele não faz nada. Ele só cresce. Crescei na graça e no entendimento. E crescei no entendimento e na graça. No conhecimento. De quem? De Jesus. O trabalho do ramo é só crescer. Deixar a coisa acontecer. Ele vai se alastrar, ele vai crescer na graça, no conhecimento de Jesus, e automaticamente o fruto vai vir. Porque você produziu o fruto? Não. Porque Jesus está dentro de você. Essa seiva, ela corre dentro de você. E esse fruto vai ser ministrado, já está sendo ministrado sobre você. Esse fruto já está dentro de você. Você só precisa acreditar e deixar essa palavra operar na tua vida. Porque se você não deixar, você vai ser que nem o Judas, que ouviu a palavra 3 anos e não deixou.
Ele era um morto-vivo. Junto de Jesus. E quantos estão assim, mortos-vivos, junto de Jesus? Por que não entenderam que se eles são os ramos e ele é a videira, é ele que vai produzir todas as coisas? Nada é pelo seu esforço, nada é pelo mérito próprio. Nada do que fazemos vai fazer com que o caráter de Cristo, o fruto do Espírito de Cristo se manifeste em nós. Nada. Nada. Agora, você crê nesse poder que habita dentro de você, isso vai fazer manifestar. E assim, ó. Entenda, tudo vem dele. Mas preciso deixar acontecer. O meu trabalho, gente, é crer e crescer na graça e no conhecimento. É ter esse movimento, ser resposta, estar funcionando em modo graça. Eu tenho que estar funcionando em modo graça. E isso só vai acontecer quando entendermos o versículo 9 e 10 de João 15. E aí eu quero trazer na versão NVT, transformadora. Olha o que diz a palavra. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Aqui é outra sacada que João dá. E ele deixa bem claro essa passagem. Gente, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no amor. Diz Jesus para os seus discípulos. Quando nós compreendemos o quanto nós somos amados, gente, e que não é com um amor de interesses. Aí está uma pegada. Mas com amor incondicional, o nosso desejo é se manter sempre perto dessa pessoa. E Jesus, ele diz claro, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Alguém aqui pode me dizer se teve uma experiência de alguém que te amou dando a sua vida por você? Terrenamente? Mas teve alguém que morreu por você, por te amar. Jesus Cristo. E daí ele continua dizendo, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Essa é a primeira parte desses versículos que nós acabamos de ler. E aqui, ó, entenda aqui. Existe uma diferença gritante entre os mandamentos de Cristo e os mandamentos de Deus. E ali, gente, são coisas que às vezes a gente passa desapercebido, ou por não estar no modo graça, a gente acaba lendo e achando que é tudo igual. Só que não é. Jesus ele pede para que guardem, para que obedeçam, para que permaneçam nos
meus mandamentos, diz Cristo. E quais são os mandamentos, né, de Jesus? É tudo aquilo que ele fala, gente. É Novo Testamento. Jesus falou no Velho Testamento? Não. Jesus falou no Novo Testamento. Então a gente tem que entender que quando ele fala, escuta, vocês aqui, ele estava falando num momento que antecedia a morte dele. Vocês têm que obedecer o quê? Os meus mandamentos. Permaneçam nos meus mandamentos. Quando vocês permanecerem nos meus mandamentos, né? Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Por quê? Porque a gente vai acabar entendendo o que Cristo está falando ao nosso respeito, o que Cristo está falando, como Ele nos tornou, o que Cristo traz, né? Sobre toda a questão do Novo Testamento. Por que Jesus ele enfatiza essa questão, né? Porque ele continua dizendo assim, como eu obedeço aos mandamentos do Pai e permaneço no amor dele. Porque realmente ele estava fazendo um comparativo. Escuta, eu quero que vocês se mantenham nos meus mandamentos, aquilo que eu estou ensinando para vocês, aquilo que eu estou falando para vocês hoje. Porque eu, Jesus, eu estou obedecendo aos mandamentos do Pai e permanecendo no amor dele. Mas o que ele estava dizendo? Ele estava declarando realmente assim, eu estou cumprindo cada mandamento da velha aliança. Para quê? Para livrar vocês de toda maldição, de toda culpa, de toda condenação, de todo julgamento. Por que Jesus não pediu para a gente seguir os mandamentos de Deus, mas sim os mandamentos dele? Porque aqui está a virada de chave, que muitas vezes a gente, é como eu falei, a gente acaba lendo e não prestando atenção. Há uma divisão gritante aqui. Ele poderia dizer, escuta, vocês obedeçam aos nossos mandamentos, o meu e do Pai. Mas ele disse, não, obedeçam ao meu mandamento, aquilo que eu estou falando, e aí vocês vão permanecer no meu amor. Assim como eu estou obedecendo aos mandamentos do meu Pai, e estou permanecendo no amor dele. Por quê? Porque quando Jesus está cumprindo toda a lei proposta pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, ele estava agradando a Deus. É um fato. Se um pai pede obediência ao filho e o filho obedece, isso não agrada ao pai? Agrada. E Jesus ele deixa claro isso para os seus discípulos. Escuta, obedeçam ao meu mandamento. Ao meu mandamento. Então ali, Cristo deixa claro uma divisão aí. Claro. Gente, olhando dessa forma, né, nós vamos ver porque muitos estão ligados à videira e não estão produzindo. A gente vai ver isso claro. Se estiver lendo a instrução errada e seguindo a instrução errada, você vai errar o alvo, achando que está fazendo certo. Aqui é a virada de chave, o on, funcionando. Se eu seguir as instruções de Cristo, eu estarei atualizada, não tem erro. Quantos aqui tem um celular que pede atualização? Tem uns que pedem toda semana. Tem uns que lá de vez em quando. E se a gente passa desapercebido e não atualiza, ele começa a empimbocar, bloquear.
Ele trava, ele não vai, dá vontade de pegar e jogar nas paredes o celular, porque ele não responde. Ele não responde, tu fica lá, e puxa, e bota para um lado, e bota para o outro, desliga e liga, e não responde o abençoado. É ou não é? Gente, na nossa vida com Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos estar atualizados. Cristo, ele revela o Pai. Cristo, ele revela quem somos nele. Cristo, ele revela essa graça superabundante. Cristo, ele revela o que temos nele. Cristo revela que existe um movimento dentro de você. E se você deixar isso ser revelado a você, gente, automaticamente você responde, você funciona em modo graça, como filho do Pai. Não tem porquê. Porque aí se alguém falar assim, tá, mas vamos lá, o que Cristo fala sobre isso? O que nós vivemos na nova aliança? Nós não vivemos mais na velha aliança. A velha aliança foi dada para o povo de Israel, não para os gentios. Nós somos gentios. A graça está sobre as nossas vidas. Se você deixar isso ser revelado a você, automaticamente, é automático, você vai funcionar no modo graça como filho do Pai. Se eu começo a entender o que Cristo fez por mim, o que Cristo alcançou por mim, o que Cristo conquistou por mim, o que Cristo fala ao meu respeito, irmão, por acaso eu vou ficar preocupada com o que os outros estão falando de mim? Não. Porque Cristo fala. Porque Cristo declara. Porque Cristo revela. Então, entendemos também o quão generoso é o Pai. E o quão generoso é Cristo. E esse fruto, ele vai ser evidenciado em nós. Por quê? Lembra, gente, que eu acabei falando que o fruto já está dentro de você? Já está. Se ele ainda não está aparecendo, é porque você ainda não está deixando essa palavra fazer o efeito que tem que ser feito. Lembra? Nós vamos produzir, diz a palavra. Sem Jesus, não podemos fazer nada. E ele diz que se nós estivermos ligados, nós vamos produzir. Só que aí uma coisa que me chamou a atenção no painel, quem assistiu o painel de terça-feira, e prestou atenção lá, que a função do fruto é proteger a semente. Uau! Eu achei que o fruto era para comer. O fruto é para proteger a semente. E foi um biólogo que falou, então ele tem certeza do que ele está falando. Não está falando abobrinha aqui em cima. Gente, quando eu vi aquela palavra, eu disse, Senhor, por que precisa do fruto de Cristo, do caráter de Cristo em nós? Por que nós precisamos tanto do fruto do Espírito Santo em nós? Porque a semente é a palavra.
Porque a semente é a palavra, querido. E a única coisa que nos protege, que protege a semente, realmente é a gente ter o caráter de Cristo em nós. Porque se a gente não tiver as ideias voltadas, como Cristo tem, a mentalidade de Cristo, se não acontecer uma metanoia na nossa vida, irmão, voltado pela palavra que nós estamos recebendo, por isso que é muito importante. A gente está ligado como um ramo, só que ali está saindo uma seiva. E tudo vem dali, tudo vem dali, tudo vem dali. Você não precisa fazer força nenhuma, você só precisa estar ligado. E se você realmente entender essa pegada, você vai produzir. Você vai responder. Você vai funcionar. Não tem outra. Não tem. Não tem. Esse negócio de dizer, ai não, mas pois é, eu não sei, mas eu não posso. Não, não existe. Na graça não existe eu não posso. Na graça não existe eu não posso. Na graça você faz. Porque você não consegue mais ficar parado. Aquilo está dentro de você. Isso queima, isso arde. Assim como o reino está em movimento, Cristo, Ele se movimenta dentro de você. A própria palavra de Deus diz que Jesus, Ele declara, aquele que tem sede, vem a mim. Porque de vocês vai fluir rios de água viva. Quer dizer, sabe o quê? Ei, movimento. Vai ter um movimento dentro de você. Vamos falar bem claro aqui. Gente do céu, eu vou contar um caos aqui, que eu creio que vocês vão se entender. Você chegou num lugar e estava tocando um vaneirão. Tuque, 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 tuque. Gente, mesmo que você não queira, está lá paradinho, daqui a pouco você começa com o pé assim, ó. Pastora! Querido, ali está tendo um movimento. E aonde tem movimento, a gente não consegue ficar parado. Desculpe-me. Perdão. Não quero que ninguém se ofenda. Mas, se tem um movimento, a gente não para. Não para. Então, o fruto produzido em nós vem dele. E é para manter viva a semente. Ah, mas qual é a igreja que vai fazer a diferença? Ei, pode ser só um. Mas se esse um se levantar no movimento do reino, meu irmão, ninguém para mais nada. Hoje a UVEC está aqui e é uma igreja generosa, que está espalhando essa semente da palavra, da graça, que muitos precisam ouvir, gente. Muitos precisam ouvir essa palavra. Porque há muitos que estão ligados realmente na videira, mas não estão funcionando. E vai chegar um ponto, quando não funciona, vai ser tirado. Não é eu que estou falando. É a palavra que fala. Ele tira.
O pai tira o que está nele. Desgruda, tira, arranca. Tem muitos que estão ligados, mas não funcionam em modo graça. Estão funcionando em modo legalismo, achismos, misticismos. E há tantos que precisam ouvir essa palavra. Tantos, gente. Há tantas pessoas que precisam ouvir essa palavra libertadora. E aí você acaba ajudando quando você deixa manifestar o fruto da generosidade na sua vida. Tem que deixar. O fruto já está aí. O fruto da bondade está aí? Tá. O fruto da fé está aí? Tá. O fruto do amor está aí? Tá. O fruto do amor, do domínio próprio está aí? Tá. O fruto da paciência está aí? Tá. Da longanimidade? Tá. Está aí. Está aí dentro de você. Se o Espírito dentro de você, todo o fruto já está ali. Ele só precisa desenvolver. Ele precisa ser manifesto. E como? Eu deixando. Eu deixando. Eu deixando que a palavra de Cristo entre em mim. E essa palavra que é viva, que é eficaz, ela vai fazer uma obra poderosa na minha vida e na sua. E aí, querido? Segura esse povo no modo graça. Que vai abrir a boca. Pela graça. Crendo na graça. E vai fazer diferença. Nesse tempo. Nessa geração, nesse momento. E é isso que nós fomos chamados. O movimento está acontecendo. O movimento do reino ele não parou, ele está continuando. Agora observe em que ponto que você está. Você está lá. Hoje está sacuteando. Uhul! Se a gente entende, se a gente vê o movimento, a gente não consegue ficar parado. Então, o desejo do meu coração para essa semana é que você reveja essa pregação, veja a pregação da primeira parte, que você aplique, que você venha meditar, não tire a tua própria conclusão. Ai, aqui ficou muito confuso, não entendia o capítulo do João 15. Escute novamente. Deixa Deus falar o teu coração. E Ele vai manifestar as verdades dEle. Porque essa semente hoje, ela foi lançada. Amém? Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia. Que é um momento ímpar, um momento tremendo. Na parte do culto, que eu amo. Onde a gente está aqui para compartilhar. Você que está em casa, ainda dá tempo, corre lá na sua cozinha. Pega lá um copo de suco, né? De uva, um pedacinho de pão. Para que a gente possa celebrar junto. Glória a Deus. É através desses elementos da ceia que aqui representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo que houve um grande movimento. Ele se deu, ele se doou e o movimento continua. Quantos no dia de hoje aceitaram Jesus? Quantos no dia de hoje partiram com Jesus? Quantos no dia de hoje
estavam orando, falando com Jesus, por causa desse movimento aqui, ó. Houve um movimento. Ele foi resposta, gente. Ele estava ligado no Pai, mas ele estava funcionando. Assim é eu e você, nós precisamos funcionar. Nós não podemos ser mais um que diz aceitar Jesus e ficar estagnados, parados, como se nada acontecesse. Amém? Vamos orar então? Vamos orar, Pai. Nós queremos te bendizer, te glorificar, Senhor, colocando diante da tua presença os elementos da ceia, pedindo que nesse momento, Senhor, tu vá de encontro à vida de cada um que aqui está, aqueles que estão em casa, que estão juntamente com a gente, partilhando o pão, partilhando o suco. Fazemos isso porque nós celebramos a Ti, Senhor Jesus Cristo, te agradecendo, te bendizendo por tudo aquilo que Tu conquistaste naquela cruz. Obrigado que Tu nos deixa claro que nós só precisamos estar ligados, crendo, confiando em Ti, que o restante é Tu que fazes na nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome, louvado seja a Tua grandiosidade, a Tua majestade, o Teu poderio. Louvado seja, Senhor Jesus, por ter se dado, se doado, por ter realmente estado num modo de funcionar, fazer com que se cumprisse toda a lei, com que se cumprisse tudo aquilo que nos separava de Ti, que jamais, de modo nenhum, nós conseguiríamos alcançar, mas Tu fizeste por nós. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu grande amor. Declaramos nessa noite, Jesus, Tu és suficiente sobre a nossa vida. Seja qual for o problema, a luta, a dificuldade, nós cremos que em Ti nós já vencemos todas as coisas. Obrigado por todas as coisas, em Teu santo nome. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus. Você tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. A gente se encontra na nossa próxima reunião. Até lá. Tchauzinho.